Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Olá, galera! Está no ar o jornal Júlio News TV! Eu sou a Daniele. e eu sou a Yasmin. E na edição de hoje nós vamos falar um pouco sobre fake news, depressão e transtorno de ansiedade na adolescência. Fake news são notícias falsas divulgadas principalmente nas redes sociais. Elas têm um grande poder viral, se espalhando rapidamente. Infelizmente, podem interferir de maneira negativa em vários setores da sociedade, como política, saúde e segurança. Galera, cuidado! Antes de compartilhar notícias, pesquise se é verdade. Depressão e transtorno de ansiedade na adolescência é frescura? Fake news? Não. Os casos de depressão e transtorno de ansiedade na adolescência, para alguns pode ser uma fase, frescura de adolescente. Mas quem sofre sabe que não é fácil enfrentar essas doenças que se mostram cada vez mais presentes no dia a dia de muitos adolescentes. Com base em uma pesquisa feita pelo Saúde Estadão, de 10 mil adolescentes de 14 anos, entre os que costumam passar mais de 5 horas por dia nas redes sociais, o percentual de sintomas de depressão cresce 50% para meninas e 35% para meninos. Dados divulgados pelo site Saúde Estadão apontam que o Brasil é o país com maior taxa de transtorno de ansiedade no mundo. Entre essas pessoas que sofrem com ansiedade, os adolescentes se destacam muitas vezes por conta das novas responsabilidades com a vida pessoal, profissional e social que geram insegurança e acabam causando ansiedade. Para saber mais sobre esse assunto que está presente no nosso dia a dia, iremos entrevistar a psicóloga Ivanilda Ubaldina da Silva e a adolescente Brenda. Olá, eu sou a Júlia Gonçalves do Imprensa Jovem. Eu sou Yasmin Pereira da Imprensa Jovem. E hoje iremos falar sobre depressão e transtorno de ansiedade com a doutora Ivanilda. E separamos algumas perguntas para termos mais conhecimento sobre o assunto. O que é depressão e o transtorno de ansiedade? Essa pergunta, meninas, vindo de vocês, com a idade que vocês têm hoje, eu posso falar que, na minha experiência clínica, eu tenho pacientes com 7 anos com depressão. Aí você fala, nossa, mas é muito jovem, né? Então, houve muitas mudanças no contexto familiar. Na minha opinião, e de alguns cientistas que estão estudando o caso, eles descobriram que influencia muito a família, o contexto que a criança está inserida, a forma que a família está lidando com o nascimento dessa criança e como ela está vendo essa criança, o tempo que o pai e a mãe têm para essa criança. Então a criança fica muito inserida nela mesma, em questões que ela não tem uma resposta, e fora que o ambiente familiar muitas vezes não é positivo, mas sim nocivo. Porque muitas vezes os pais estão olhando muito mais para eles próprios do que para a criança. A tristeza é natural do ser humano. Só que, quando você percebe que a tristeza demora mais de que 24 horas, você já precisa ficar atento. Se essa criança começa a ir para o quarto, ou ficar muito no jogo, ou no mundo dela, a parte social dela está pobre, que ela não tem amigos, não compartilha com o meio social, é um caso preocupante também.
Aí como é que eu vou analisar? Essa criança vai ficando muito no mundo dela. Aquela tristeza é uma dor da alma, uma dor que não foi vista, que não foi ouvida. Hoje eu já tenho crianças que com 7, 8 anos falam com a mãe e com o pai, eu quero ir para terapia. Aí você fala, nossa, como é que pode uma criança dessa idade pedir? Eu tenho o meu paciente mais jovem, tem 7 anos, e é ele que pede. Ele já veio com 3, depois ele foi, depois ele voltou, hoje ele voltou de novo. Quando as questões familiares ficam muito duras para ele, ele pede ajuda. Mas nem sempre a criança tem esse olhar. Por amor à família, ele cala. Isso contribui muito para esse silêncio nocivo, doentio. A criança vai se distanciando cada vez mais, tanto da família como do meio social. E a senhora poderia explicar um pouco sobre o que é transtorno de ansiedade? Transtorno de ansiedade é aquilo que você quer. O ansioso, ele vive o amanhã, não vive o agora. Ele é muito acelerado. O transtorno em si, especificamente, é muito... Não tem um diagnóstico que vai lá assim, olha, é isso, é um transtorno de ansiedade. Hoje, ainda mais, eu volto a falar para vocês sobre o meio que a gente está inserido. Nós queremos tudo para agora. A criançada também começou. Vocês também, vocês já de concordar comigo, que a maioria de vocês, se eu for assim, colocar um teste, todos vocês são ansiosos. Se eu for por esse viés, todos vocês têm ansiedade. De 0 a 10, sim, no 10, 9, 10, 8, 9, 10, nocivo. De 7 para baixo, tolerável. Tem gente que é ansioso um pouquinho. Tem outros que é mais 10, 5, 6, até 7 é tolerável. Agora, quando você fica naquele ansioso, vou ter uma prova, ai, eu tenho sintoma, ai, meu coração dispara, ai, eu tenho vontade de ir no banheiro, eu tenho vontade de fazer xixi, eu tenho vontade eu tenho dor de barriga, aí eu preciso de tratamento. Aí você fala assim, eu acho que eu tô tão mal que eu vou no médico, porque aí o médico vai me dar um remédio e vai ser bem rápido, vou melhorar rapidinho. E realmente é assim, ele vai lá no médico, só que o remédio que ele vai te dar tem um efeito colateral. Aquilo que dava para você tratar, desacelerando, puxando o freio de mão da vida, você vai querer que o remédio trate. Assim, sem demandar você se olhar suas questões, fazer as suas perguntas internas, aonde foi que eu aprendi a ficar ansioso? O que desencadeou? Qual foi o gatilho? O que aconteceu para mim começar a ficar ansioso? Né? Então você vai direto para o remédio, sana o sintoma, mas eu continuei, você faz tratamento por um tempo, melhorou, doutor, estou bem, então não preciso tomar remédio mais, eu simplesmente largo o remédio e deixo ele lá em casa, quando eu precisar eu uso. Uma muleta, aí você já cria uma muleta, estou ansioso, vou lá e tomo remédio. Daí, aquilo que era para ser uma vez por dia, tal horário, não, vai ser quando eu precisar. E aquilo você vai se acostumando também a se drogar, infelizmente. O ideal aí, eu já vou lá para o tratamento, o ideal da ansiedade é reconhecer o sintoma quando ele está dando ataque cardíaco. O que é ataque cardíaco? O meu coração dispara, fica parecendo um passarinho que está numa gaiola, fica desesperado. Boca seca, náuseas, vontade de fazer xixi de repente. Do nada eu tenho vontade de correndo para o banheiro, faço xixi. Nem faço tanto, mas faço. Vontade de sair do lugar onde eu estou. Se você for para um terapeuta, ele vai trabalhar, ele vai fazer você olhar esse leque de situações e procurar o gatilho. O que desencadeou essa situação? Aí vai tratar. Nós falamos que a gente faz o quê? A gente vai tratando assim, devagarzinho, desensibilizando a pessoa. Hoje no HC é bem usado esse nome. Vamos desensibilizar. Vamos fazer com que a pessoa vá olhando, vai vendo a situação, vai elaborando ela, vai trabalhando ela. A gente usa para isso, como tratamento. No caso meu, eu uso o quê? Relaxamento, músicas,
visualizações, olhar para o eu, isso faz parte da terapia. Isso acontece mais na adolescência ou na vida adulta? A depressão, por quê? Eu já havíamos conversado sobre isso, né? Eu me precipitei. Eu já tive casos na infância, na adolescência e na vida adulta. Na adolescência, há muitos questionamentos, é um momento muito delicado, que é a transição, a criança está deixando de ser uma criança, ela não é nem adulta e nem é uma criança. E ao mesmo tempo ela fica meio perdida, é um momento muito delicado. Aparecem os questionamentos, né? Ela começa a se questionar. Aí ela se deprime, porque ela começa a ver também as coisas que na infância ela não via, ela começa a ver com mais clareza. Essa é a adolescência, essa é na adolescência. No adulto, muitas vezes vai de encontro com isso também, porque o adulto acaba não tendo a resposta que ele gostaria, tanto no financeiro, como no trabalho, como na família. Aí ele se questiona, nossa, o que eu fiz com a minha vida? Há sempre um questionamento. Todas as pessoas que eu atendi com depressão, elas se questionam muito. E elas sempre têm um momento de tristeza profunda, daquela tristeza que eu falei para vocês, que ela dura muito mais que 24 horas. Eu começo a olhar e falo, eu não fiz nada. Eu não estudei, eu não sou um bom profissional como eu gostaria, eu não dei para minha família aquilo que queria, eu casei, meu casamento não deu certo. E quanto mais rápido a criança procurar auxílio, melhor, usando os órgãos do governo ou usando os profissionais. Mas é muito importante você. A sua participação. Isso contribuiu muito para que os jovens descubram e tratem essa doença tão comum hoje em dia. Eu que agradeço. Olá, eu sou a Iris, aluna do Júlio de Oliveira, e hoje eu vou entrevistar a aluna Brenda, que já teve transtorno depressivo e de ansiedade. Brenda, o que você acha que acarreta assim, na vida dos adolescentes para eles terem esses transtornos? Então, o que acarretam esses transtornos nos adolescentes hoje em dia é o passado, coisas que aconteceram na infância, e também se o adolescente no presente sofre bullying ou alguma coisa assim. Sua família sabe que você tem essas doenças? Se sim, eles te ajudam de alguma forma? Sim, eles sabem, eles me ajudam conversando, com conselhos, essas coisas assim. Já passou em algum psicólogo ou médico especialista nessa área? Sim, eu já passei durante 5 meses e até hoje tem retorno, e eu passei, sim. Toma algum tipo de medicamento? Ou já tomou? Eu já tomei antidepressivo e remédio para ansiedade. Remédio para ansiedade, de vez em quando eu ainda tomo. Não é um costume diário, mas eu ainda tomo. Quando você percebeu que precisava de alguma ajuda? Então, eu não percebi que eu precisava de ajuda. Quem percebeu foi minha família. E aí eles começaram a me ajudar. Alguma vez você já autoestimulou? Sim, eu já me cortei, sim. Porque às vezes a gente pensa que a gente se cortando vai aliviar a dor que a gente está sentindo por dentro. Então, sim, eu já me cortei. Você já pensou ou tentou se suicidar? O suicídio na depressão, às vezes os adolescentes acham que é a solução. Então, sim, eu já pensei e já tentei o suicídio. O que você tem para falar assim desses adolescentes que sofrem ou já sofreram dessa doença? Então, o que eu tenho para falar é que, por mais difícil que seja, você procurar alguém que você realmente tenha confiança para conversar e desabafar, porque às vezes não é bom você guardar tudo para você. E foi isso, e obrigada pela presença. Como podemos ver, essa é uma doença difícil de vencer, mas é possível. Se você sofre com ela, procure ajuda. Converse com sua família e procure tratamento. Ligue 188. Esse foi o
Jornal Júlio News TV! E não esqueçam da dica do dia! Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show